No ar, Radar de Notícia. Com a gente aqui já, depois de um longo inverno, Sebastião Alemão. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Alemão. Bom dia, Rodrigo Souza. Hoje você acertou meu nome, bom dia. Bom dia a todo o nosso público multimídia, né? Que é o mundo, né? Estamos falando para o mundo. Lógico, internet, né? Radar de Notícia é um programa muito forte. Alemão, você acompanha muito bem a política de Guarulhos e essa semana, ontem, né? Na semana não, ontem, você soltou uma nota aqui que o vereador Eduardo Carneiro, líder de governo, vai se candidatar à presidência. Olha, eu já passei por isso, né, Rodrigo? Pessoalmente, a gente já disputamos 2 eleições. Eu ganhei uma, perdi outra. Na época que a gente estava na política. Mas a gente conhecemos, aqui é próprio no Radar de Notícias, teve uma ocasião que o Arnone e o Pedro Notaro anunciou um candidato aqui praticamente eleito, com 23 votos, o vereador Ulisses Correia, uma época, acho que na eleição de 2004, praticamente eleito com 24 votos, para dar uma entrevista aqui no Radar de manhã, às 7 horas da manhã, e ele chegou aqui só com 9. Rapaz, ele dormiu com 23, de 4, e acordou só com 9 votos. Inclusive, tinha marcado até uma reunião com o prefeito às 10 horas da manhã. Com o já tinha comprado o terno. Já tinha comprado o terno, tudo preparado, faltando poucos dias para as eleições, e acordou com poucos votos. O que aconteceu? Pela primeira vez aí na história da cidade, em eleição de presidente da Câmara, se anunciou, há um ano atrás, você sabe disso aqui no Radar, que o vereador Jesus praticamente teria consolidado a eleição da presidência da Câmara. O que acontece? Essas coisas vão se modificando, e as pessoas vão se conversando. Me parece que vários vereadores já haviam conversado com ele, mas eleição de presidente da Câmara na hora. Primeiro porque, como é que foi o principal cabo eleitoral? Que na época o professor Jesus disse que o cabo eleitoral dele era o prefeito Guti. Então eles vão lá. O que está acontecendo nesses últimos meses? As pessoas vão lá, falam: o prefeito Guti, eu tenho aí um pessoal que quer votar em mim para presidente da Câmara. Se eu tiver o voto, o senhor me apoia? O prefeito é lógico que eu te apoio. Principalmente quando é da base de sustentação dele. E o que aconteceu com o vereador Eduardo Carneiro? O vereador Eduardo Carneiro, todo mundo sabe na cidade, que pretendia, no início do governo, ter um acordo que ele ia disputar as eleições de deputado estadual. E o que aconteceu? Aconteceu que ele não pôs para frente esse projeto dele. E começaram a falar para ele: olha, vamos para os outros ares. E começaram a ter medo e problemas. Qual o que ia acontecer nos 2 últimos anos do governo Guti? Quem estiver na presidência vai determinar o que se faz ou não, né? Porque não, sim, é uma condução da próxima eleição. E o PSB, que anteriormente tinha 3 vereadores, que era o vereador Rafa Zamproni, o vereador Wesley Casaforte, o próprio Eduardo Carneiro, agora tem 4. Opa! Tem 4 com o Eduardo Soutur. Eduardo Soutur. Então ele passou a ser o que hoje? Hoje nós temos a primeira bancada do PT, que eles trabalham com essa norte de que tem que fazer o seguinte, que a primeira bancada indica presidente da Câmara. Como o PT é a oposição, dificilmente vai passou a ser o que é a segunda bancada. Como hoje o DEM não é tão alinhado com o prefeito Guti, como é o partido dele, a segunda base forte é o PSB. E colocaram na cabeça do Eduardo Carneiro: você tem que disputar a eleição. Mas na sua concepção, você acha que emplaca? Olha, você ganhar uma eleição de presidente de Câmara, são 34 vereadores e 34 cabeças. E cada um acha que sabe de tudo, né? Verdade. Não, eu sei de tudo, tal. Mas eu acho que mexeu na eleição. E eu tenho informações que ontem, sabe aquele coisa que você tem? Quem é que vai dar a notícia? Quem deu a notícia? Quem vai falar que o rei está nu? É isso. Quem deu a notícia para o próprio Jesus, que vai disputar a eleição, o próprio Eduardo Carneiro. Acho que ontem teve uma reunião entre os dois e ele comunicou da pretensão do PSB de lançar ele candidato a presidente da Câmara. O clima vai ficar então tenso nos próximos meses na Câmara. Eu acho que a semana que vem
Novas articulações começam. Vai começar. E com um grande cabo eleitoral, né? Craque em disputa de presidente de Câmara, que chama-se Eduardo Souto. E que a gente sabe que não está muito alinhado com Jesus. Não está não, nunca foi, né? Gente, acabei de... Só mudar um pouquinho de futebol, né? Daqui a pouquinho continua a política. Eu acessei aqui o site Futebol Interior, olha a manchete aqui. Técnico do 7-1 é confirmado como substituto de Roger Machado no Palmeiras. Parabéns. Felipão. Parabéns, Você está sendo irônico, né? Não, por que você fala assim? Todo santista. Por que o Santinho já brigou, já assumiu o Santos e brigou no final lá? O estranho seria se o Sérgio não brigasse. Verdade. Olha, mano, vamos voltar para a questão. Uma notícia que chamou bastante atenção essa semana, já vinha se especulando no bastidores, foi a saída do Dr. Sérgio Iglesias e a doutora Ana Cristina Cantes assumindo a saúde. E, curiosamente, o Rogério do Staff esteve aqui na terça-feira e fez duras críticas, não à pasta. Ele disse que está faltando liberação de dinheiro. O que está acontecendo aí na secretaria? É pesado as críticas, a gente acompanhou, Pesado, inclusive foi repercutindo, muito pesado as críticas. Qual é o seguinte, as pessoas que não conhecem a administração pública, eles não sabem mais ou menos o que acontece. Por exemplo, hoje a prefeitura, eu não sei como está trabalhando hoje, quem tem que nos dizer hoje, é os vereadores da cidade, que são os fiscais, mas às vezes as pessoas falam assim, não, tem que trocar comando e tal. Hoje, isso aqui também eu estou dando também em primeira mão, a prefeitura vai vencer agora, semana que vem, novamente o emergencial da Geri. E aí? Vai ter que renovar. Mas peraí, Alemão, a Geri já mostrou que não deu conta. Mas deixa eu falar para você, mas espera um pouquinho, o que vai acontecer? Por exemplo, dia 3 encerra o contrato. O que faz com o contrato? Automaticamente deve ter uma cláusula que se... Primeiro, os funcionários se afastaram, porque aqui o menino, o Rogério disse, foi induzido a erro. Colocaram na cabeça do prefeito Guto que todas as soluções estão aí no Grupo Geri. Agora é o seguinte, eles renovaram até maio, agora vai renovar dia 2. Renovaram por 3 meses e agora vai ter que renovar para fazer licitação. Mas parece que eles já lançaram, no próprio dia 20, se eu não me engano, lançaram uma licitação para essas 3 unidades. Sim, mas mesmo que fizer, dá tempo? Não dá, no mínimo você sabe que é no mínimo 4 meses. Se não houver nenhuma... E você não acha que vai dar? Não dá. E você acha que a Geri, que hoje conta para todo mundo que a prefeitura está devendo para ela, vai pegar o boné e vai embora? Não vai. Tanto é que lá no Pimentas, a SPDM já falou também que não sai de receber. Então paga a minha conta. Exato. Então é o seguinte... O que está acontecendo é o seguinte, tem que ter as coisas mais claras. Nós não estamos tendo as coisas claras. Nós não recebemos ainda, a prefeitura ela não chegou hoje e diz, olha, acontece o seguinte, nós contratamos a Geri por 162 milhões, nós temos débito com a Geri, é tanto débito, as coisas estão claras. Claras, exatamente. Então as coisas, o que está acontecendo, não estão claras as coisas. E o pior, porque quando a pessoa, perdoa, Virgílio, vai no HMO, nas crianças na Policlínica Paramento, não tem médico, ela começa a atacar os auxiliares, atendentes que estão lá. Porque as pessoas, a população, como não tem clareza na situação, as pessoas não sabem realmente quem são culpados e acabam atacando os mais fracos. Mas o presidente do conselho falou que a verba tem. Só falta ser liberada. Por que não? Se tem a verba. Ô, Vigílio, o presidente fala o seguinte, existe lá na prefeitura um caixa. O seguinte, a prefeitura é o seguinte, você lembra que nós tivemos no passado aqui, nós tínhamos um secretário de Finanças que era muito criticado pelas administrações e para aqueles que queriam receber da prefeitura, o Nestor Seabra. O Nestor Seabra, o que acontece? Quando chegava em janeiro, no dia 15 de janeiro, ele já começava a separar o 13º para dar em um ano. Então hoje a prefeitura ela trabalha da seguinte maneira, lá o Peterson Juan, quando chega hoje, por exemplo, nós estamos dia 27. O pagamento da prefeitura hoje. O pagamento da prefeitura. Hoje ele paga, ele dorme. Quando for terça-feira, ele começa a pensar assim... O dia depois de amanhã. Você parar o dinheiro do Vale. Como eu vou fazer? Você parar o dinheiro do café. Vale. Então esse tipo de coisa é o seguinte... Mas peraí, eu lembro outra coisa. Isso é uma pergunta que você tem ouvido muito na cidade. A prefeitura tem falado que tem economizado muito. Tá bom, para onde tem esse dinheiro da economia? Eu estou dizendo o seguinte, eu elejo o vereador, quando eu elejo o vereador o quê? Para ele fiscalizar, para ele me fiscalizar. As pessoas ele tem que fiscalizar, ele tem que acompanhar. Nós pagamos hoje os vereadores de Guarulhos para ele dizer para nós como é que está o caixa, Lógico. como é que está as coisas e tal. Mas você não vê o vereador hoje chegar e dizer assim, olha, a maioria dos vereadores, olha, bom dia gente, olha, o caixa da prefeitura hoje é esse, pagou fulano, está pagando fulano. Eu cansei de dizer isso aqui, se você exerce um cargo de vereador, se você não cumpre a sua obrigação, é estelionato.
Mas, ó, igual eu falei, essa manchete sua aqui, você foi feliz. A saúde de Guarulhos está um colapso e pode piorar, viu? E a tendência é piorar. Mas nós vamos mudar um pouco. Agora eu quero falar, não futebol. Eu lembro que você teve aqui uns meses atrás e falou que o Rodrigo Barros era muito bom, de embaixadinha e tudo. Então, e parece que agora ele não está mais muito em sintonia com o prefeito Guti. Já andou criticando o prefeito aí em algumas rodas de conversa. É aquele período fértil que o cara começa na política, é o período fértil. É período fértil. E é o seguinte, aí o cara pensa que só política é só blá blá blá. Blá, blá, blá. É só daqui as costas. Por exemplo, o Rodrigo Barros, ele chegou no início do governo, olha, porque eu vou resolver o problema das empresas que chegarem na cidade, que eu vou gerar emprego, que eu vou gerar... E o que acontece é o seguinte, isso não aconteceu, isso não acontece. O que não acontece é o seguinte, e ele pensa também que o prefeito Guti está lá para poder atender ele, aquelas baboseiras, às vezes, que ele vai lá levar lá. Então, alguma conversinha, aquelas conversinhas do tempo dos dois, ia para as baladas, aí ele pensa que é a mesma conversa. Não é. E não tem jeito, tem outras coisas para muito mais importantes. Mais importantes, tem as prioridades para vazar. Então a conversa é o seguinte, que ele anda procurando o prefeito Guti, e não tem tido aquela atenção que ele esperava. Aí o que acontece? Nós tivemos recentemente, e o Vigílio conhece, você conhece, o Gabigol. O Gabigol saiu daqui do Santos como um craque, ganhando 1 milhão. Quando chegou lá, banco. E ele fala mal de quem hoje? Do técnico. O técnico é o culpado. Pô, sabe o que é? Não me colocou no lugar. Tinha que colocar o resolvo. Tinha que colocar ele um pouco mais pro lado do campo. Sim. Entendeu? Aí o que acontece? Ele não colocou ele no local e tal. E isso porque é aquele marido que vai falar pra mulher, que fala pra mulher, amor, eu perdi minha juventude com você. Reclama do sofá. Mas ainda dá tempo, Rodrigo Barros é novo, é um rapaz aí que tem muita energia, ainda dá tempo de sair do serviço público, não tem muito tempo não, rapaz, é todo dia, ó. Eu sempre falo o seguinte, cada dia hoje, tá faltando um dia a menos no mandato do prefeito Guti. É verdade, pode complicar. Olha, agora outra notícia, essa notícia saiu ontem, que também mexe com o meio político, é a questão do PDT apoiar o Márcio França. Isso vai criar um clima meio tenso em Guarulhos. Vai ter um palanque aí que vai ficar meio dividido ou não. Qual é o palanque? É o Guti ou Almeida? Sim, não tem essa. Em política, meu amigo, não vai. Primeiro porque os dois não podem fazer nada. Foi decidido lá em cima. Primeiro porque os dois não podem fazer nada. Segundo, só se encontra se quiser. Eu estava até pensando, Alemão, mas não tem tanta inimizade assim também. Não, exatamente o que eu estava pensando. Isso aí não ficou mais por conta de cabo eleitoral, do pessoal de redes sociais, de Facebook? Eles deram mais importância à situação do que merece? Pois é, o mês de junho, ele é historicamente, o mês de junho na classe política, uma época de fabricar um pouco de notícias. Lógico. Fabricar notícias. Então, se você for fazer, o palanque tal não pode subir, tal. Primeiro, o dia que o Márcio França vinha aí, por exemplo, o Márcio França, inclusive, vai estar aqui esse final de semana. Já está? Não sei. Isso, inclusive, está sendo programado, convidado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Tem funcionário aí, comissionado, sendo convocado. Mas vai precisar de crachá ou não? Não. Na campanha não. Na campanha não. Então, agora vai de SECAP. Convocado, né? Não é convidado, é convocado. Quem? Não, você falou funcionário. Convocado. Quem? O que você acha? Não, tem diferença, convidado e convocado. Você é da época do exército. O pior não foi essa história. O pior é que tem vários comissionados convocados que estão em comissão, mas faz parte do grupo de vereadores que não estão com a segurança. E agora? Tem uns que vai para trabalhar mesmo e tem um vai para filmar, né? É tipo aquele seu amigo que pede você empurrar o carro. Falar lá. Aliás, você falou nisso, quase que tem um problema aí numa secretaria. Fizeram uma festa junina semana passada, iam fazer a festa junina dentro da secretaria, você deve ter ficado sabendo, lá no Taboão. E parece que a oposição andou soltando algumas filmagens, na última hora tiveram que recuar. Cuidado, gente, dentro de repartição pública você não pode. Agora nós vamos ter 40, inclusive o seguinte inclusive o próprio prefeito falou isso aí num evento aí, que agora é a hora dos amigos virarem inimigos, dos inimigos virar amigos, né? Nesse momento agora, por exemplo, quem estava de bem,
Ó, eu vou ter que brigar com você 45 dias, Mas depois porque é o voltamos seguinte, ao nós gol. voltamos. E quem tava de mal, pô, eu tava de mal, tipo Almeida e Guti, pô, cara, vamos fingir que nós tá tudo bem, porque nós somos Tipo- do mesmo partido. Tipo o tá? Gude Zentoni? Quem? Não, esse daí também tá uma Estão se situação. aproximando. Tem uma dúvida na cidade, né? Sobre? Essa dúvida na cidade sobre o Zeituni. Essa dúvida vamos deixar aqui no ar. Me falaram que é o seguinte, que o Zeituni fez as fases com o Guti. Mas é o seguinte, não vai ter secretaria. Eu falei, mas o que ele vai fazer no governo? Ele vai ser consultor. Eu falei, quem vai consultar ele, cara? E detalhe, Alemão, é aquele caso... Você vai consultar o Zeituni? Não. Você, menino. Alemão, Pra quê? e é aquele... Você, carinha, vai consultar o Alemão, Zeituni? e aquela situação no casamento, a pessoa traída. Ela te perdoa no momento, mas ela sempre vai lembrar. Ah, Ela sempre vai lembrar. agora o consultor. Novo Não é consultor. consultoria. Bom, gente, ó, exatamente. estamos em cima do horário, irmão. Obrigado aí por ter nos ajudado essa semana. E para quem acompanha o Radar de Notícias, na próxima semana, terça-feira, o nosso âncora titular, Pedro Notaro, volta aí do seu merecido descanso. De aniversário, né? De Eu quero dar um aniversário. abraço a Pedro Notaro, uma pessoa notórica, uma pessoa decente, faz parte da cidade de Guarulhos. Verdade. Meus parabéns, Pedro. Deus abençoe você. Parabéns. E obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado realmente. Carlinha Ramaciotti aqui na técnica, o Rafael também Guarino, que nos ajudaram durante essa semana. Voltamos na próxima terça-feira. Um bom dia a todos.